em um ano eu tive resultados estratosféricos porque eu foquei naquilo que é o mais importante, você conhecer a audiência, você conhecer a persona, o avatar, chame do que quiser. O meme, ele foi um holofote na minha falta de humildade. Isso aconteceu muito rápido, um processo de eu entender que eu precisava mudar a postura, colocar os 2 pés no chão, barriga no balcão e falar, a verdade é filha do tempo. Deixa eu trabalhar e mostrar que é verdade. Não só ser resiliente aos desafios da vida, às pedras que o caminho te impõe, mas você se tornar melhor a cada desafio. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a fundadora da BR Marketing. Já faturou mais de 150 milhões de reais no digital e ela não é mais aquela Betina de 22 anos que tinha 1 milhão na conta. E aí, Betina, se apresenta para a galera do VDcast. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos, um grande prazer estar aqui. Prazer meu receber você, depois de tanto tempo, né? Tanto tempo. Essa história de apresentação é engraçada, né? Tem vários possíveis caminhos aqui, mas acho que como o público se conecta muito com essa história do milhão e do meme, é sempre um bom mote, né? Porque é o que as pessoas lembram e já fazem mais de 5 anos que isso aconteceu. É surreal. Foi 2019. E muita coisa aconteceu desde então acho que hoje a gente tá aqui pra conversar um pouco sobre isso, né? E se tivesse que fazer uma versão do meme hoje, como é que seria essa apresentação memística? Como seria essa apresentação? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 27 anos, mais de 150 milhões de reais faturados na internet, mas mais importante que isso são as milhares de vidas transformadas, porque quando o meme foi ao ar, ele era um primeiro vídeo em que eu estava contando a minha história com a intenção de inspirar outras pessoas a terem resultados nas próprias vidas. Então, eu não tinha aluno meu. Hoje, tudo que eu falo sobre mim é muito mais com o foco no olhar pro meu cliente. E desde então, que são mais de 5 anos, os números mais importantes são os deles. Então, de 150 milhões de reais que eu fiz nesses últimos anos, eu tenho certeza que muito mais foi gerado por meio do conhecimento que eu coloquei na internet. Então, esses números para mim são os mais importantes. É sobre isso. Deixou de ser sobre mim há muito tempo. Isso é maravilhoso. Eu acredito que quando você resolve a sua vida, você consegue transbordar na vida dos outros e fazer pelo outro. E esse ripple effect é gigantesco, porque você formou outras pessoas que hoje ajudam ainda outras pessoas e fica uma corrente do bem que nunca para. Eu sou apaixonado por negócios de conhecimento, porque a gente transforma o mundo. Não é só aquela pessoa que a gente tocou, é quem ela vai tocar e esse efeito cascata, esse efeito dominó que acontece, né? Tem um livro que chama The Second Mountain, a segunda montanha. E ele fala justamente sobre depois de você subir ao topo da sua primeira montanha, que é assim, onde você achava que você queria chegar e é onde você vai ser feliz, a tal da felicidade dos ricos, você vê uma segunda montanha que é sobre o outro, é sobre... Puta, não me importo mais muito comigo, com quanto tem na minha conta, com os meus números. Eu vou agora para uma outra escalada, que é sobre o servir. E parece baboseira, justamente porque enquanto você está subindo a primeira, é impossível ver a segunda. Então, só quem já iniciou... E eu não tô falando que eu tô no topo da segunda, longe dessa pretensão. Mas eu já iniciei talvez eu esteja lá embaixo, começando essa escalada da segunda. E só quando você já chegou na primeira e entendeu e enxergou que a segunda é muito maior e é muito mais legal, que você consegue, de fato, acreditar nisso que a gente tá falando aqui agora. Nem todo mundo consegue. Porque ainda tá subindo a primeira. Eu entendo o cara que tá em casa, já começa o podcast pensando em pular. Lá vem essa balela de propósito, de contribuição, essa de fazer história pelo de papo de coach. Ai, gente, se eu pudesse... Te perguntam muito essa história, qual conselho você se daria pro seu eu de 5, 10 anos atrás? Eu falo que eu não mudaria nada. Eu também falo, sempre falo. Tipo assim, não mudaria nada, cara. Porque viver a vida que eu vivo hoje, ser a Betina que eu sou hoje,
Nossa, é um lugar que me traz muita paz, assim. De 8 bilhões de pessoas no mundo, eu escolheria 8 bilhões de vezes ser eu. Mas, se tivesse uma arma na minha cabeça e falasse assim, você tem que se dar um conselho pra Bettina de anos atrás, eu falaria, para de zoar e xingar papinho de coaching e vai se desenvolver como ser humano. Vai olhar para essa história de autoconhecimento. Vai olhar para essa história de o que você acredita é o que acontece. Vai olhar para essa história de crença limitante. Porque hoje que eu passei por poucas e boas que me obrigaram a olhar para esse assunto, eu vejo que me trouxe para o melhor lugar possível. Assim, a cada novo ano que passa é o melhor ano da minha vida desde então. Só porque eu tomei essa decisão de olhar para dentro, porque nada é externo. Nada é externo. É legal o carro, é legal a casa, é legal a tranquilidade do dinheiro na conta, mas nada preenche. Eu digo que tem 2 buraquinhos no nosso coração. Um só preenche com Deus. Não adianta colocar nada. Nada. Se você não tem Deus, você vai sempre ter um vazio ali. E o segundo buraquinho é o buraquinho do amor próprio, que você também só consegue construir se você faz o autoconhecimento. Não dá pra você amar algo que você não conhece, né? E quanto mais avançada a pessoa é na sua jornada, quanto maior é o negócio da pessoa e o resultado que ele já alcançou, mais a pessoa está aberta para desenvolvimento pessoal, mais ela está aberta para autoconhecimento. Mas, de novo, eu não julgo o cara que está no início porque ele simplesmente não consegue enxergar. Não. Eu lembro de E é ser nosso esse cara. dever e nossa responsabilidade jogar o holofote nesse tema, ainda que isso incorra em muitas pessoas criticarem. Assim como não é um processo que existe linha de chegada, é um treino diário, é até o fim da vida. Isso. Então eu me ancoro em quem tá mais desenvolvido que eu e ponho a sandália da humildade de aprender todo dia. Eu falo que o que eu mais quero é daqui 1 mês olhar pra Bettina de hoje e falar assim, nossa, como ela falou besteira, nossa, olha como ela foi arrogante. Porque isso vai significar que eu estou caminhando e que eu tô me tornando cada dia mais humilde, cada dia mais desenvolvida. As pessoas têm vergonha, né, de olhar pra trás e falar, nossa, olha que ridículo, olha como eu era feia, olha como eu gravei esse vídeo ridículo, como eu falava mal. Eu tenho prazer em olhar pra trás e ver que algo mudou pra melhor. E tem uma coisa interessante, eu tenho muitos mentores, né? Eu invisto muito em mentoria, são 7 dígitos por ano em cursos, mentorias e masterminds, e eu tenho uma predileção e um carinho especial por mentores mais velhos. Sim. Então eu tenho um mentor de mais de 70 anos, o Jay Abraham, o Dan Sullivan, e eu gosto de olhar para essa galera, cara, e eu tava lá nos Estados Unidos num encontro do Dean Jackson. Ele não é tão mais velho que eu, mas ele é bem mais velho do que eu. Ele me falou uma coisa que me deixou tão feliz, cara. Ele falou, sei lá, ele tem mais de 10 anos a mais do que eu tenho 37. Você tem quanto? 27. 27. E ele tem, sei lá, 50 e tanto. Ele falou que quem ele é hoje é o mesmo cara de antes. Tipo, as coisas que ele gostava, ele continua gostando. Só que se você vai fazendo as coisas certas ao longo do tempo, você só vai ficando melhor. Uhum. E isso é muito poderoso porque tem esse efeito composto das boas decisões. Eu vejo um monte de gente no digital que faz a coisa certa por pouco tempo. Não é tempo suficiente. E aí o cara se frustra, ele se cansa porque o resultado não vem rápido, né? Depois tem o cara que faz a coisa errada por muito tempo. Ele tá há 10 anos fazendo a mesma coisa errada e ele não entendeu. E, cara, todo mundo que tá vencendo é que tá fazendo a coisa certa por tempo com suficiente. Consistência. E aí que tá a mágica, né? Mas por que cara, por que a maioria das pessoas fica no meio do caminho, mesmo dando exemplo, mesmo tendo um monte de gente pra seguir? Você falou, eu olho pra alguém que conseguiu e me espelho nessa pessoa. Eu visto essa sandália da humildade pra aprender com essa pessoa. Por que você acredita que tem gente que não escolhe esse caminho? Eu acredito muito na história da mentalidade de escassez e na mentalidade de abundância. E existem muitas definições diferentes, né, para esse tema. Por exemplo, para você, o que é escassez e abundância? Se aplica em várias áreas, né? Mas eu vejo como uma frequência. Eu vejo como um estado de ser. Um estado vibracional. E eu vibro nessas duas. Eu consigo sentir quando eu tô nesse espaço de abundância. E eu consigo sentir quando alguma coisa em volta de mim interfere nesse campo. E eu passo a decidir pior. E aí eu vejo, tô fazendo besteira. Não tô sendo eu. Concordo, acho que tem várias formas de enxergar isso, mas a minha definição... Por exemplo, se um dia eu tô numa vibração ruim, eu ainda sou capaz de olhar pra isso e falar, opa, Bettina, peraí.
E não deixar essa vibração ruim Isso. se transformar numa atitude ruim que vai me trazer um resultado ruim. Então, pra mim, a história da escassez e da abundância, ela tem muito a ver com curto prazo e longo prazo. O cara abundante, o horizonte de olhar dele é totalmente pro longo prazo. Ele olha pra vida dele pra 5, 10, 15, 50 anos pra frente. O cara escasso, ele é muito mais assim. Ele olha no máximo até o fim do mês. E aí, isso passa por todas as áreas da vida. Se eu só consigo olhar até o fim do mês, por que eu vou acordar hoje e ser saudável? Por que eu não vou encher a cara hoje? Por que eu vou parar de fumar? Por que eu vou contratar time pra minha empresa? Por que eu vou pedir demissão? Por que eu vou buscar a prosperidade? Por que eu vou buscar mais? Eu não tenho muita motivação, porque eu tô olhando só aqui. Então, são pessoas que passam a vida acordando, olhando pra agenda. Essa agenda está lotada de coisas urgentes. E você não tem tempo pra fazer aquilo que realmente vai construir um futuro próspero no longo prazo. Que é pensar, estudar, se conectar com Deus, hábitos saudáveis, comer bem, fazer exercício, orar. Você não tem tempo de se desenvolver como pessoa. Você não tem tempo de estudar esses assuntos. Porque você tá com a sua agenda lotada de urgências de curto prazo. E aí, isso vai para todas as áreas da vida. Nós, como empreendedores, a gente estava falando aqui antes da câmera começar. Que é terrível, né? Porque a gente fala um monte de coisa super legal. E aí a gente quer fazer o link, né? Tá, mas vamos voltar. Não, tem que falar do Tem aquela pirâmide muito clássica do operacional, tático e estratégico. Eu hoje, como fundadora de uma... E aí todo mundo fala, você é CEO da empresa? Não sou. Não sou. Eu tô no topo da estratégia. O nome da minha função hoje na BR Marketing, no organograma, é visionária. O que é a minha agenda? Ler livro, estudar, sair com pessoas que já tiveram mais resultados que eu, para conversar. É um negócio que, assim, quem olha de fora e não consegue entender essa visão de longo prazo, fala, nossa, ela é vagabunda, ela só vive ela viajando, não trabalha, não? Sai pra almoçar com as pessoas, ela não trabalha nunca. Por quê? Porque o trabalho, ele tá muito associado com o braçal, com o operacional. E aí que entra o negócio, né? Se você é pago por uma atividade que é escassa por natureza, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia e os 7 dias por semana, ou seja, não temos tempo infinito, tudo isso é finito, você precisa empilhar muito volume para ter um resultado medíocre. Agora, se eu entro num campo de vou olhar para aquilo que é abundante, abundante tem a ver com longo prazo, tem a ver com infinito. Eu começo a fazer coisas que têm a ver com conhecimento, com me desenvolver, pensar, deixar minha cabeça livre para ser criativa. Então, se eu passo um dia no Ceará fazendo kitesurfing, o meu estado de espírito, a minha cabeça, ela vai estar pronta para uma criatividade que vai vir uma ideia visionária que eu vou passar para o meu time executar. E isso vai me levar para um próximo nível. Então, eu acredito... Aí, voltando na sua pergunta. Eu acredito que as pessoas, elas precisam tomar a decisão de trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. É uma decisão. E aí, a partir dessa decisão, é um trabalho contínuo que vai durar para sempre. E isso é muito legal, porque sempre vai ter um próximo nível de aprendizado e um próximo nível para você sentir ainda mais realização, um novo desafio, mais paz. É abundante o conhecimento no mundo. Sempre vai ter algo para aprender. Agora, a pessoa escassa, ela acha que ela já aprendeu demais. O que tinha para ela ali já foi. Sendo aqui eu já sei tudo. Né? Ou então, ela vai para um evento e sobe um palestrante no palco e começa a falar de mentalidade, e ela fala, não acredito que eu vim até aqui. E a pessoa abundante, ela consegue aprender com quem sentou ao lado dela. É uma humildade de você buscar conhecimento em tudo que está acontecendo ao seu redor. A vida é uma grande metáfora, você pode aprender com tudo. Com tudo. Então, eu acho esse assunto muito legal. É o assunto que hoje em dia eu mais estudo. E eu acho que o grande, assim, ponto de inflexão é você decidir olhar para isso. E aí eu, como
como infoprodutora, como uma pessoa que tem um alcance na internet, eu me sinto cada dia mais com a responsabilidade de jogar o holofote nesse tema. Ainda que nem todo mundo esteja pronto para isso. Mas tudo bem, porque existe um nível de consciência, né? Primeiro a gente começa a provocar, contar história e inspirar para jogar o holofote no problema. As pessoas nem sabem que elas têm problemas. Elas nem sabem que a vida pode ser maravilhosa. Elas se repetem frases como: a vida é difícil mesmo, é isso. Casamento é difícil. Pra você ficar rico, ou você dá sorte, ou você nasce numa família com herança, ou Até você... porque é mais fácil acreditar nisso, né? Porque aí justifica a curto prazo. o resultado, a falta de resultado da Escassez pessoa, é a né? curto prazo. Agora, e a longo prazo, se repetindo crenças limitantes? É uma vida de merda, né? Sim. E você falou de uma coisa, né? Lá no pré-A, fazendo kitesurf. Você falou, deu água na boca aqui, porque eu tô louco pra ir pra lá, que já tem um tempo que eu não vou. Eu vou daqui 2 semanas. Cara, é maravilhoso, né? Vai ser meu aniversário agora. Meu aniversário do ano passado eu tava lá. Eu vamos também. ver se nesse eu vou também. E, cara... É julho, né, teu aniversário? Que dia? Agora, 22. Eu vou Quer dizer, pra lá agora, dia 29. pra quem tá vendo aí na câmera, é no passado, né? Do nada, Porque, um papo enfim, aqui, né? A gente tá no começo de julho, enquanto a gente grava esse episódio. Mas olha, eu fico sempre pensando, a gente tá nessa conversa, mas eu fico pensando quem tá ali, né? E esse caminho que a gente pode ir nessa conversa é muito bom. O Perry Marshall, ele chama de Renaissance Time. Um tempo pra você focar em coisas que não são o seu trabalho árduo do dia a dia. Sim. Você falou de estar no pré-A fazendo kitesurf. E eu tava no pré-A fazendo kitesurf quando eu saí do mar com o Vida de Mentor pronto. O Vida de Mentor nasceu por causa da minha esposa. Eu tava no Rio de Janeiro com ela, na época ela era namorada, e ela do nada acordou e falou: você sabe fazer 7 em 7? Cara, não teve bom dia, Betina. Foi: você sabe fazer 7 em 7? Que bênção, que animal. Só que, cara, eu na hora, eu falei: ué, eu sei. Aí ela: tá, mas você já fez? Aí eu falei: ué, vários clientes meus já fizeram. Eu já ajudei o Miguel a fazer, o primeiro cara que fez o primeiro lançamento. 7 em 7, mais de 1 milhão em 7 dias. Tá. Eu falei: cara, em 2014 eu ajudei o Miguel a fazer o dele. Foi o primeiro cara que fez no primeiro lançamento isso. Depois eu já ajudei o Wendel. Aí fui citando as pessoas que eu ajudei a fazer. Ela: não, mas 7 em 7 pra você, assim. Você fazer 7 em 7, você sabe? Aí eu pensei: só pode ser Satanás essa hora da manhã querendo me tentar, né? E aí eu descobri que na verdade era Deus, né? De uma certa forma, ela tava me provocando de uma forma até inocente, assim. E eu lembro que na conversa eu tentei falar: não, amor, você não entende o meu trabalho. Porque a minha mensagem... Escassez isso, né? Exato, eu tava Você tenta já colocar uma parede. Claro, não, é defensiva. Você não me entende. E aí eu lembro que eu comecei a explicar por que eu não podia. Eu não sou pras massas, eu não sou como o Wendel que fala pras massas, o meu trabalho é ajudar o Wendel que fala com as massas. E eu comecei a falar todos os motivos ruins pelo qual eu não fazia, Todos mas os tudo nãos. limitação na minha cabeça. Só que a pergunta ela é mais importante do que a resposta. E depois que ela fez essa pergunta, cara, isso não abandonou o meu cérebro, né? E aí eu comecei a mudar a pergunta na minha cabeça, né? Porque eu tava falando de por que eu não fazia o 7 em 7. E aí eu comecei a mudar pra... cara, então como eu faria esse 7 em 7? Porque tudo meu sempre foi artesanal, tudo foi tailor-made. Eu fazia coisa, tipo, como uma costura, uma alfaiataria, uma coisa artesanal mesmo. E não dá pra você fazer 1 milhão em 7 dias assim. E aí eu desenhei o programa que o cara pudesse comprar e tal. E essa coisa ficou na minha cabeça um tempo. E ele veio pra mim quando eu tava no mar do pré-A, um tempo depois. E eu lembro de sair do mar e falar pro Cris, que é o cara que tava me dando aula, e aí eu falei: Cris, não me pergunta o que é, anota isso que eu tô te falando. Ó, vai ser esse preço pra não cliente, preço pra cliente vai ser assim, a estrutura vai ser assim. Eu cuspi. Você já pensa nos detalhes? Eu pensei tudo. Eu penso no copy. Saiu do mar ali, tipo, do mar. E é uma forçação de barra eu falar que se não fosse o tempo no mar, não ia sair daquela forma. Mas, cara, foi assim que foi pra mim. Então o tempo do mar foi trabalho assim, também, né? E você sabe que na Empíricos a gente brincava que tinha que fazer xixi pra ter a ideia. Porque Tomar quando banho. você tá Tomar relaxando, banho é bom também. Eu tenho muito ideia dormindo. E eu acordo, eu pego o celular e eu anoto no bloco de notas os meus melhores copies. Eu tive a ideia dormindo. Sério. E já teve ocasião de, assim, eu tá dormindo, aí eu acordo, não vem só 3 parágrafos ou 3 frases. Eu, tipo, abri o computador e eu escrevi o copy inteirinho.
Inclusive, um dos copies mais famosos, assim, do marketing digital brasileiro, que é O Poder da Terceira Linha, que eu escrevi. Esse copy, assim, todos os copywriters analisaram depois. Ele trouxe mais de... Agora eu nem sei os números, mas mais de 100 mil assinantes para Empíricos, por conta dessa única carta de vendas, que não era um lançamento. Era um texto só. Foi assim, eu acordei e eu... De uma vez só. E, assim, eu fico dividido, porque dá vontade de entrar nessa e a gente falar de vários momentos, cara, que eu vivi e que você viveu e tudo mais. Só que eu sei que se hoje eu tenho ideia jogando tênis, cara, foi por causa de uma época no passado que eu não podia jogar tênis. Eu tava jogando tênis esses dias, aí eu brinquei com um amigo meu, falei, nossa, lembra quando o tênis era esporte de rico? Uhum. Aí meu amigo falou assim, Damásio, ainda é esporte de rico, é que agora você é rico. É. Aí eu falei, ops. Meu Deus. Mas, cara, hoje a gente tem a ideia fazendo kitesurf, ideia dormindo, mas, cara, eu lembro de uma época que eu dormia 2 a 4 horas por noite. Eu lembro de uma época que foi pegado. Eu ouvi a frase que o sucesso é construído de noite. É uma frase que é escassa. Mas eu abracei aquele troço com unhas e Então, eu dentes. não concordo. E outro dia, quando eu tava expondo essa minha nova definição, que talvez daqui 6 meses eu não vou mais concordar, a pessoa que eu tava conversando falou exatamente isso. Mas você precisa ser escasso no começo. Aí eu falei, peraí, Não sei se não. precisa. Eu tô dizendo que eu fui. Eu fui mesmo. Não foi. Porque se você precisa economizar no cafezinho, porque a sua realidade naquele mês é aquela, mas você vai economizar no cafezinho, porque você vai guardar o dinheiro para lá na frente colher alguma coisa, você tá pensando a longo prazo. É. O Delayed cara gratification. escasso, na verdade, ele ganha X, gasta X, e ele tá nem aí pro futuro. Então, economizar centavos não tem nada a ver com escassez. É, pensando assim. Se você está fazendo isso porque você tem um plano de longo prazo, na verdade, você só tá sendo real. Porque aí é outra coisa importante. Não é, então Alice no País das Maravilhas. Eu vou acordar e eu vou pedir pra Deus me abençoar e que tudo vai cair no céu e eu vou ficar lá me contando, eu sou incrível, eu sou próspera, Deus vai me dar tudo, a vida vai me dar tudo. Não é Alice no País das Maravilhas, começa no acreditar. E pra quem é de Deus, é bíblico, Deus faz tudo, menos o que é a nossa parte. São obras de fé. Precisa ter fé, mas também precisa ter obra. Sim. Então, começa no acreditar. Quando você acredita em algo, tudo que você faz é em coerência com o que você acredita. Se eu não acredito que eu posso ser rica, eu não vou nem buscar por um plano. Eu não vou entrar no YouTube e pesquisar como enriquecer. Eu não vou comprar um curso sobre isso. Eu não vou seguir o Damásio, a Betina, o Wendel, o Ícaro. Não vou nem fazer isso. E aí, quando você não acredita, você não faz, você não conquista. O que só reforça a sua crença de que você não vai ser rico. Aí, existe 3 mais ou menos cenários, né? O que acredita 100%, a meiuca, que por estatística é a média. Acredito, mas não tanto. E a que não acredita. Aqui tá tipo a pessoa máxima, escassa, a pessoa realmente vai nascer e morrer no mesmo lugar e a vida, ela vai ser levada de acordo com a aleatoriedade. Vai ser, deixa a vida me levar. Essa meiuca, o que acontece? Ela ora flerta com quero dinheiro, acredito que posso, só que ela já acredita mais ou menos, então ela faz mais ou menos, ela não cai de cabeça. Freio de mão puxado. E aí quando aparece uma pedra, ela para, ou ela deixa para 6 meses depois aquele plano, ou ela diminui o ritmo. Como ela não acredita tanto, ela não vai dar um all-in. E aí, obviamente, se você faz meia boca, se você acredita meia boca, você faz meia boca, você conquista meia boca. O que reforça a crença de que a vida é meia boca. Horas ela é boa, horas ela é ruim. Às vezes vem notícias boas, às vezes vem notícias ruins. A vida é feita de fases. Meio assim, eu sei que eu posso fazer algumas coisas, mas também tem muita aleatoriedade. E aí tem o grupo daqueles que realmente acreditam 100% que eles são capazes. E quem acredita 100% dá tudo de si. Age de acordo. Age de acordo. Ninguém é tão burro a ponto de acreditar numa coisa e fazer totalmente o oposto, né? E aí quem age de acordo tem o resultado. Assim, não.
Só que como você acredita, as pedras que surgem não te param. Isso. E aí você conquista. E aí o que acontece? Você reforça a crença de que você é capaz. O que te dá mais confiança de querer o próximo nível. E quanto mais confiança você tem, sair do zero e fazer os 100 mil reais é muito mais difícil do que do 100 mil e para 1 milhão. Que é muito mais difícil do que depois pro 10, pro 100, pro bilhão. Só que você tem que acreditar. E aí que entra a história do autoconhecimento. Você precisa ter consciência das suas crenças, porque todos nós temos crenças positivas e crenças negativas. Isso foi um processo, assim, que eu gosto muito de falar, porque algumas crenças, elas são muito nítidas. Elas são muito fáceis de serem captadas. Tipo, você tá numa roda de amigos e aí fala-se de dinheiro e o teu tio fala que a tal pessoa que tem muito dinheiro é bandido, pronto. Crença limitante. Dinheiro é coisa de bandido. Agora tem muitos níveis. O autoconhecimento é uma cebola, são infinitas camadas. E quanto mais você conhece ali, mais você vai se livrando de tudo que é crença limitante, que sempre vai te levar para um lugar ruim. Então, um exemplo. Qual que é a minha história? Eu não tenho uma história triste de, nossa, fui pobre e enriqueci. Não é isso. Mas, crise de 2008, meu pai foi demitido. A gente era classe média alta. Meu pai foi demitido da multinacional que ele fez carreira. E ele ganhava um bom salário, a gente tinha uma boa vida. Mas ele não guardava, ele não tinha educação financeira. Então, foram 4 anos, assim, de 2008 até 2012, de padrão de vida diminuindo, mês a mês. Eu vi o estresse aumentar em casa, eu vi brigas entre os meus pais, eu vi corte aqui, corte ali, enfim, não vem ao caso aqui ficar... Mas as coisas foram piorando. Até que em 2012, ele não conseguiu se reposicionar no mercado, meu pai já era mais velho, tentou alguns empreendimentos que não deram certo. A gente teve que sair de São Paulo, que foi onde eu nasci e cresci, para irmos para Santa Catarina, que o meu pai ia trabalhar com meu tio na empresa da família. E esse foi, assim, o grande primeiro trauma da minha vida. Porque eu tinha nascido e crescido na mesma casa, na mesma escola, com os mesmos amigos. Era uma vida muito estável e, do nada, uma grande mudança. Que você não escolheu, né? Que eu não escolhi. E que não era uma grande mudança positiva. Tipo, papai foi transferido, mas a nossa vida vai ficar melhor. A gente vai morar numa casa mais legal, num quarto... Não. E quando você é criança, adolescente, no caso, né? Isso começou com 11 anos e durou os próximos anos. 2 coisas, né? Primeiro, você não tá tão preocupado com a fome na África. Você só quer fazer parte do grupinho ali que tá ao seu redor. Você não quer nenhum contraste. Se for pra ter um contraste, que seja positivo. Você tem mais do que os seus amiguinhos. Agora, você é que tem menos... Dane-se a fome na África, você sofre. Eu tinha vergonha de, em 2010, minha mãe ir me buscar na escola com o carro 2001. Porque os meus amigos me zoavam. Pobre menina rica, fale o que for, doeu. É a sua dor, né? Doeu, não existe hierarquização na dor. Tem gente que, por ser madura, sofre muito menos com assuntos que a gente vai achar muito mais sérios. E tem gente que, por ser totalmente imatura, sofre demais por coisas toscas. Tipo, uma pessoa que você nem conhece pega o seu celular, te xinga numa caixinha de perguntas e você estraga o seu dia por causa de uma pessoa que você nem conhece. Voltando. Então, eu sentia vergonha por causa desse assunto de dinheiro. E aí, essa mudança de estado foi, assim, o meu primeiro trauma. Tipo... Cara, dinheiro igual liberdade. Falta de dinheiro, falta de liberdade. E nesse momento muito focado na liberdade geográfica. Então, ali, com 14, 15 anos, eu coloquei na minha cabeça. Eu quero me tornar independente financeiramente do meu pai. Para poder voltar a morar em São Paulo. E o dinheiro nunca ditar mais onde eu vou morar. Porque com 14, 15 anos, quando a notícia veio, eu só queria voltar a morar em São Paulo. Essa virou minha obsessão. Então, tem algumas questões aí, né? E aí, eu comecei a trabalhar ali com 14, 15 anos. Comecei a dar aula de dança. Fui panfletar. Fui fazer recepção de evento. Fui fazer entrevista de rua. Comprava coisas da China para revender na internet. Então, eu era fazedora, sabe? Eu decidi que eu queria dinheiro e eu comecei a fazer com o que tinha disponível.
Então, existe o lado bonito na história. Dinheiro igual liberdade. Vou trabalhar para conquistar o meu. Crença positiva. Dinheiro é liberdade. Mas também se instauraram ali crenças negativas. A falta de dinheiro me fez passar vergonha. A falta de dinheiro, o carro velho dos meus pais, me fez sentir não aceita, não pertencente. Menos que os outros. Menos que os outros. Então, na minha cabeça, quando eu ficasse rica, eu ia comprar um puta carro e aí as pessoas iam me respeitar. Eu ia me sentir gente. Eu ia me sentir admirada. Como eu admirava quem entrava, o coleguinha que entrava na Mercedes do papai. E aí, a crença positiva, ela te leva para um lugar bom. Eu fui lá, trabalhei, conquistei, ganhei grana, comprei meu primeiro carro. Nunca ganhei carro dos meus pais, com 18 anos, assim como todos os meus amigos. Comprei meu carro. Só que também a crença negativa, se ela existe, sempre ela vai te trazer alguma coisa ruim mais cedo ou mais tarde. E foi o quê? Eu setar tudo da minha vida em busca do dinheiro. E aí, o que eu fiz? Abrir mão da sanidade mental. Dane-se virar à noite pra trabalhar. Eu caí de cabeça na história do dinheiro. E aí, quando eu comprei a minha Q3, o meu Audi, nossa, para finalmente ser respeitada e aí finalmente ser feliz, eu tava destruída emocionalmente. Uau. Eu tava em burnout, eu tava tomando antidepressivo. Isso com quantos anos? 21, 22. Eu tava tomando indutor de sono. Aí era remédio pra dormir. De manhã, Remédio pra acordar. café pra acordar. Eu não podia dirigir até a Empíricos, porque eu ia dormir 3 da manhã pra chegar na Empíricos antes das 7. Quando eu dormia, né? Quando eu não virava à noite. E aí minha médica falava, você não pode dirigir se você tomou um remédio 3 horas atrás. Era motorista pra me levar pra empresa. Que vida de merda. Tipo, foi só buscando dinheiro como fim. Então eu estava rica, eu estava conquistando troféus externos que uma menina de 21, 22 anos, assim, nunca sonhou. Do tipo, eu tinha o maior total comp da empresa. Total comp é o total compensation, né? Salário mais bônus. Como eu era copywriter, a gente ganhava comissão. Então, eu tava estourando todos os recordes lá. Teve ano não. Todos os anos, eu fiquei 4 anos lá. Todos os anos eu ganhei mais de R$1 milhão de total compensation. E todos os anos eu ganhei mais que o CEO. Então, eu ganhava mais que o CEO. Eu era milionária aos 22 anos. Eu comprei o carro dos sonhos. Eu tinha voltado a morar em Alphaville, que isso era muito simbólico pra mim. Quando eu vim pra São Paulo trabalhar na Empíricos, eu fui morar no centro de São Paulo, num apartamento. Eu aluguei um quarto de 8 metros quadrados no apartamento da minha amiga. Eu pegava metrô, eu pegava ônibus. E foi simbólico começar a ganhar o primeiro dinheiro na Empíricos e voltar pra Alphaville. Foi o lugar de onde me tiraram. Era onde eu tinha crescido, entendeu? Sim. Então eu tava com todos esses troféus externos e eu não tava feliz. Por quê? Porque eu usei o dinheiro como fim. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante porque ele não tá na superfície. Algumas coisas estão na superfície. Você trata isso com muito mais facilidade. Agora, e para você que tá aí de casa, como é que você começa a decidir que você precisa mergulhar em algum assunto para descobrir que foram essas coisas da sua infância, da sua adolescência que estão te levando para um lugar ruim? A dor. Quando você tá vivendo algo ruim... Dói. Não, é um marca-texto que você tem que grifar no livro da sua vida e falar, deixa eu entender isso aqui. A dor, ela é um marca-texto, ela é uma oportunidade de crescimento. Ela é um presente, se você souber usar. As maiores dores que eu passei na minha vida, passar o marca-texto, entender e endereçar, foram, assim, os maiores degraus que eu subi na vida também. São clichês. Clichês são clichês por um motivo, clichê né? Funciona, né? Eles e aí, são quando reais. você resolve isso aí, você pode ir pro próximo problema, né? Exato. Você vai pro próximo... E sempre vai ter. É um que, jogo infinito. Só que a história da antifragilidade, que eu tenho até tatuado, você se apaixona pela ideia de surgir um momento de desconforto.
Porque você sabe que é justamente isso que vai te levar pro próximo nível. Você vê um problema e vê como um presente, né? Porque é ali que você vai conseguir E aí você Porque vira... senão você tropeça na mesma coisa, né? E aí, exato. E aí você vira essa pessoa boba, que todo mundo ao seu redor te acha... Ah, ela vive no país da... No país da... Alice do País das Maravilhas. Ah, então quer dizer que a dor você gosta dela. Aham. E tá tudo bem ninguém entender. Mas, cara, a vida é maravilhosa. A vida não é difícil. É que você ainda não quebrou essas crenças. E aí, essa é outra, né? Eu li um livro que chama Sem Esforço. É do mesmo autor do minimalismo, do essencialismo. Essencialismo, são 2 livros muito bons. E ele fala, cara, não existe nada mais óbvio que o seguinte. Pra maioria das pessoas, né? Quando você é criança, adolescente, você tá na escola, seus pais e seus professores falam o quê? Você tem que estudar pra ser muito, alguém na vida. Boas notas pra conseguir ser alguém então, na um vida. bom emprego ou um Exato. bom cargo público. E aí, qual crença você coloca ali naquele momento? Quanto mais você se dedica, mais você se esforça, melhor. E que o bom está no difícil. E no... Puta, eu vou ter que estudar aquela matéria que eu odeio pra ter algo bom. Então, você começa a setar na sua cabeça que pra conquistar algo bom, sempre vai ter que ser sofrido. Pode crer. E aí, óbvio, que você quer algo bom, você começa a caminhar por caminhos sofridos. É o pixel do Facebook, né? Aquilo é vitória, então quero mais daquilo ali, né? E não, exclui isso. A vida pode ser simples. A vida pode ser maravilhosa. Com pedras no caminho que vão te ensinar. Mas E as pedras... É meio doido, porque... É doido isso. O mundo te encoraja a pensar de outra forma. Eu lembro na época do estágio do direito que quando eu chegava em casa e a minha avó perguntava como é que foi no trabalho. E eu falava, vó, foi muito difícil, foi pesado por isso. Cara, ela cuidava de mim, ela dava comida, ela me tratava super bem. Era uma recompensa, né? Meu Deus! E aí quando eu chegava do trabalho, e aí como é que foi? Ah, foi tranquilo, fui bem em tudo, foi tudo maravilhoso. O dia foi maravilhoso. Aí não tinha festinha, não tinha carinho não, entendeu? Aí eu falei, nossa, então se eu for mal, eu ganho um prêmio. Tipo, você... E aí entra a história do kitesurfing. Sim. Por que você tem a ideia quando você tá relaxado? As coisas vêm quando você não tá colocando peso, controle, sofrimento nelas. A vida pode ser abundante, leve, livre, solta. É muito doido isso. Mas eu entendo que quem tá nessa forma de pensar, nessa vibração, cara, é difícil fazer a mudança, é difícil virar a chave, né? É difícil, mas ouvir uma vez, ouvir 2, ouvir 10, ouvir 20, até. Quantas vezes eu não zoei o papo de coaching? Gente, eu vivo pagando a língua. E eu adoro pagar a língua. Adoro pagar a língua. E quantas vezes eu não olhei, eu dentro da Empíricos, olhava o pessoal do digital filmando helicóptero, Ferrari, viagem e achando isso a coisa mais idiota do mundo. Hoje criticando até, né? Criticando, achando assim, nossa, essas pessoas, elas não entenderam nada sobre a vida. Hoje, eu acho que assim, se você põe cada coisa na sua devida prateleira, se você usa um carro para inspirar uma pessoa que ela também pode ter aquele carro, desde que ela dê o significado certo pro carro, pô, que da hora você filmar isso e você servir de inspiração. Não é ostentar, é inspirar. Inspirar. Né? Exato. Então, putz, cada um na sua trajetória, no seu tempo, no seu aprendizado, nada do que eu tô falando aqui, eu acho que todo mundo tem que engolir da forma como eu vejo, essa é a forma como eu vejo. Mas essa construção da minha mentalidade, da Bettina de hoje, dia 12 de julho de 2024, me traz muita paz. Me deixa muito feliz, muito leve, muito assim, a vida está valendo a pena de ser vivida. Então, acho que cada um com a sua trajetória, mas muito disso vem da decisão de se conhecer. Autoconhecimento é assim, puta, é um tema.
Eu vejo dessa forma também. É um E tema. eu acredito que empreender é um plano de fundo maravilhoso para a evolução pessoal que você consegue ali e não consegue em nenhum outro lugar. Porque você está mais sujeito a desafios, né? Você está num lugar que, invariavelmente, as coisas vão quebrar e cabe a você consertar. Isso é muito gostoso. E olha, eu sei que você está ouvindo de casa e você pode pensar, meu Deus, desenvolvimento pessoal, meu Deus, esse papo de ser a melhor versão ou qualquer coisa assim, mais uma vez, né? Como a Bettina falou, às vezes você ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve três vezes. Meu convite para você é que se você está ouvindo novamente esse papo, que você escute hoje de uma forma diferente. Que você escute hoje de uma forma que você pode escolher. Cara, e se isso for verdade? O que eu posso fazer diferente? E se isso funcionar para mim? É uma história mais gostosa de contar, né? E se você acha Einstein inteligente, ele falou: a maior loucura é você fazer as mesmas coisas buscando por resultados diferentes. Então, tudo que você vem se repetindo há muitos anos, se questiona. Porque o que você vem repetindo está te deixando no mesmo lugar. Se o lugar em que você está não é tão bom, tipo, se você não bate no peito e fala, cara, eu sou muito feliz, minha vida é muito maravilhosa, se questiona do que você vem falando, do que você vem acreditando, do que você vem fazendo. Muda, sem medo. O que mais pode ser diferente, né? E você mudou. Lá na Empíricos, você ficou quantos anos? 4. E como é que foi esse romper com o passado e seguir numa carreira solo? Porque é bem diferente, né? Você falou que tinha a maior compensação da empresa, o maior cheque, o maior salário. E como é que foi se encontrar agora sozinha? Não é sozinha porque vem o time, né? Mas fala um pouco dessa transição e dessa mudança, porque eu acredito que pode inspirar uma galera. Foram 4 anos na Empíricos, que pareceram 40 anos, assim. Eu tenho muita, muita, muita gratidão. Foi uma escola, foi um presente de Deus estar ali. Foi uma escola de marketing, foi uma escola de copywriting, foi uma escola de muita coisa, assim. Eu vivi muita coisa lá dentro. Muita coisa linda e muita coisa pesada. O meme, eu entrei em março de 2018. E aí eu tenho 1 ano de uma trajetória muito positiva, que é estudar bastante copy, me expor bastante e ter resultados muito bons, que vem muito de... A gente tá só falando de desenvolvimento pessoal, vamos falar um pouco de marketing, então. Então aí vai, assim, eu tive uma trajetória muito rápida na Empíricos de resultados como copywriter, muito porque, e eu acredito que esse é um dos maiores ensinamentos de marketing e copywriting, eu conhecia muito bem o avatar, porque eu era cliente da Empíricos antes de entrar lá. Uhum. Eu passei 4 anos da minha faculdade sendo assinante da Empíricos. Uhum. E aí eu me apaixonei pela empresa, pedi um emprego lá, entrei como assistente de copywriter, ganhando R$2.900. Assistente. Vendendo o que você comprou. E é muito gostoso vender o que você comprou, né? Exatamente isso. Então, em 1 ano eu tive resultados estratosféricos, porque eu foquei naquilo que é o mais importante, você conhecer a audiência, você conhecer a persona, o avatar, chame do que quiser. Então, enquanto a equipe de copywriters da Empíricos, excelente, maravilhosa, passou alguns anos para aprender as técnicas e começar a ter bons resultados, eles não investiam. Então, eles não sentiam as emoções que uma pessoa, quando vai fazer sua primeira compra de ação num home broker, tem o medo de clicar uma vírgula errada, um 0 errado. E eu sabia o que era isso. Eu conhecia a persona como ninguém, porque eu passei 4 anos fazendo aquilo. Sendo essa pessoa. Então, ainda que eu não soubesse as técnicas de copywriting, eu conhecia muito bem a persona. E isso me fez ter resultados muito rápidos. Então, o primeiro ano de Empíricos é assim. Quem é essa menina que chegou aqui ontem achando que copywriting era direitos autorais, sendo assistente, e em 1 ano a comissão dela ultrapassou os 7 dígitos. Isso nunca tinha acontecido na Empíricos, ever. E aí, subi no salto. Teve isso. Teve isso. Excesso de confiança, né? Foi o que deu origem ao meme. Que foi março de 2019, exatamente 1 ano depois. E o meme foi o segundo grande momento de dor e trauma na minha vida. Eu digo que eu tive 3 grandes pontos de virada de muita dor que me foram como catapulta para o próximo nível. A mudança de São Paulo para Santa Catarina, o meme, e ano passado, quando eu decidi, 2 meses do altar, desistir do meu casamento. O meme, ele
ele foi um holofote na minha falta de humildade. Eu acredito muito que as pessoas, elas invertem os papéis do onde ser humilde. Eu digo assim, a vida ela é muito sobre você buscar uma humildade confiante. A humildade é você saber que ninguém é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Mas você é confiante do seu valor. Então, eu sou humilde aqui, no externo, no como eu me porto com você. Mas eu tenho muita certeza de quem eu sou confiante. Isso. As pessoas são o contrário. Elas são arrogantes, inseguras. Então, elas não têm essa confiança e aí elas tentam externamente comprar um respeito. E aí elas são arrogantes. E ali no meme é justamente isso. Eu trago um fato que é uma verdade, um vídeo que é verdade. Eu comecei com R$1.520. Foi minha primeira compra de ação de Banco do Brasil, sem um lote padrão de 100 ações, estava R$15,20. Tudo o script está tudo certinho. E eu uso a palavra comecei com, eu não uso transformei 1.500 em 1 milhão. E no dia que eu gravei aquele anúncio, eu entrei na corretora e era R$1.042.000 de patrimônio acumulado, tal. Só que eu não tinha essa confiança. Eu joguei uma coisa que era verdade e quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu tentei a todo custo enfiar a goela abaixo das pessoas que eu tava falando a verdade. Então, o pós-meme é muito assim, eu indo nas entrevistas e sendo arrogante e tentando fazer, assim, tratando as pessoas como, tipo, com raiva, sabe? Eu não tinha a serenidade de falar, cara... Só que também isso aconteceu muito rápido, um processo de eu entender que eu precisava mudar a postura, colocar os 2 pés no chão, barriga no balcão e falar, a verdade é filha do tempo. Deixa eu trabalhar e mostrar que é verdade. E aí entra, assim, a construção da minha mentalidade antifrágil. O que é o antifrágil? É você... não só ser resiliente aos desafios da vida, às pedras que o caminho te impõe, mas você se tornar melhor a cada desafio. Então, eu não só eu tô caminhando, surge uma pedra, eu não vou só ser resiliente de pular a pedra. Eu vou falar assim, para aprender o que essa dor apareceu, essa pedra apareceu. Quando você aprende isso, você não pula a pedra, você sobe na pedra. Então, você sobe pro próximo nível. Você usou o caos para se beneficiar. Esse é o conceito por trás de antifragilidade. E isso começa ali. Pô, um Brasil inteiro me cancelou. Um Brasil inteiro me xingou. Eu fui parar em Trending Topics do Twitter mundial. Eu fui processada pelo Ministério Público Federal. Tá. Eu poderia simplesmente ficar quieta e abafar isso. Seria uma pessoa resiliente. Eu poderia fazer como eu acredito que a maioria das pessoas faria, que é parar e desistir, sair da internet e nunca mais querer aparecer. Ou eu poderia pensar assim, poxa, agora todo mundo sabe quem a Bettina é. Do dia pra noite eu tinha 300 mil seguidores no Instagram. Do dia pra noite todo mundo sabia quem era a Bettina. O Neymar sabia quem era a Bettina. Todo mundo do digital passou a conhecer a Bettina. Então, você usa isso como uma oportunidade. Deixa eu colocar os pés no chão, trabalhar e mostrar que tudo isso é realidade, que eu realmente gravei. Como é que eu ia provar para as pessoas que eu gravei aquele vídeo numa intenção genuína de ajudá-las a também terem um resultado? Como? Não tem como. Agora, se eu tô há 6 anos ainda aqui, ainda doando meu tempo para um ganho mútuo, que também põe dinheiro no meu bolso, mas acho que já deu eu já tive oportunidade suficiente para deixar um lastro a cada dia de atitude para as pessoas que realmente querem olharem e falarem, cara, ela realmente quer ajudar. Não é só sobre dinheiro. Então, isso é o negócio do longo prazo. E aí, ali teve essa história do meme que que me ajudou muito a moldar esse olhar de vou usar isso a meu favor e a verdade é filha do tempo. Deixa eu trabalhar e colocar tudo no seu devido lugar. E aí eu comecei a estudar mais ainda investimentos. Eu tirei CNPI,
que é um dos certificados mais difíceis do mercado financeiro. Eu era copywriter, estava no marketing, e também era rosto e queria ser analista, queria falar diretamente com as pessoas, não só como ghostwriter. E aí, e encabeçar produtos. Eu tive o meu primeiro infoproduto dentro da Empíricos, né? E aí eu tirei inclusive uma segunda copy, que ninguém fala dela. O pedido de desculpas? Não sei se foi pedido de desculpas. Foi uma copy, você vai lembrar melhor do que eu, que é reconhecendo aquela explosão, reconhecendo a risada das pessoas, e talvez você tenha visto, e talvez você também tenha dado risada, mas algumas pessoas olharam com curiosidade e disseram sim para aquela oferta que eu fiz. Foi o pedido público de desculpas. Foi esse? Conta Sim. um pouco disso, porque não foi tão falado, né, quanto o anterior, só que Óbvio que mais não. genial do que o primeiro. Óbvio que não foi falado. Conta disso aí. Porque mostrava... acho que foi 6 meses depois. Foi, porque isso foi em março, o meme. Você já falou disso bastante? Porque eu nunca vi alguém perguntar sobre isso. Porque não ganha holofote, né? Isso eu falando assim... Eu provei que as pessoas estavam erradas. O que rolou, só pra você sacar. Cara, rolou esse meme e confusão. Então um monte de gente atacou, cancelou, bateu. Só que algumas pessoas compraram o programa. E aí, era gratuito. Foi só de se inscrever lá pra Era assinar, só né? se inscrever. Não, mas a ideia era vender, né? E aí acho que rolou um backfire ali, né? Teve uma estratégia. Na verdade, tem vários detalhes de tudo isso. Nuance. Era pra ser um produto, e aí depois virou outro, e aí depois virou um curso gratuito. E isso é uma coisa também que eu queria que a audiência entendesse, porque o que você fez foi uma campanha que atraiu atenção. E Era uma vez só um que a anúncio atenção de é 30 sua, segundos. você aponta pra onde for. Uhum. Podia ser um curso, podia ser uma mentoria, Exato. podia Então, ser o que fosse. depois que tudo aconteceu, tomaram a decisão de fazer esse curso, e a gente indicou... E aí E isso que é engraçado, porque ao vivo, logo no primeiro vídeo, eu mostrei as notas de corretagem. Eu abri tudo. Só que não tinha ninguém ali. Tinha 1000 pessoas na live. Só quem... Não tinha os 200 milhões de brasileiros que foram impactados pela campanha. E aí a gente indicava a gente ensinava sobre ações, a gente trazia princípios. Isso aqui é pra você colocar um pouquinho do seu patrimônio, não é cassino. Falava de assimetria. E a gente indicava 10 ações. E aí, 6 meses depois, quando a gente foi ao ar com essa campanha do pedido público de desculpas, eu acho que teve ação que tinha dobrado de valor. E aí a gente ainda mostrava, tipo, essa campanha só existiu pra jogar holofote no quanto você ferra o teu futuro porque o teu dinheiro tá na poupança. Você perde pra inflação. No tempo, você se torna mais pobre. Agora, as pessoas que ouviram e aplicaram, olha aqui, o dinheiro delas dobrou. Não foram as 10 que dobraram, mas assim, o resultado, eu não lembro agora em detalhes. Eu acho que a carteira, em 6 meses, deu 30%. Uau. É muito fora da curva. E aí teve esse pedido público de desculpas que trazia isso. Tipo, deixa eu te mostrar o que aconteceu com quem clicou em Saiba Mais. Mas era desculpa porque você falava, realmente eu peguei pesado na linguagem. Usei as palavras erradas. Você apresentou cópia pro mundo aí. Porque você falou, olha, eu usei uma persuasão. Você explicou o que estava por trás. Eu achei isso gênio, cara. E, obviamente, não teve tanta repercussão esse vídeo, porque a maioria das pessoas, elas não querem falar do positivo, né? Olha os noticiários, é sempre falando do negativo. O que fiz. É sempre polemizando, é sempre diminuindo o outro, é a fofoca. Enfim, aí 2019 foi esse ano de muita loucura e eu sentei a bunda na cadeira, trabalhei muito, estudei muito e criei a Sua Jornada Milionária, que foi esse curso que eu era o rosto, como eu tinha tirado o CNPI. E aí entra essa história da humildade confiante, porque eu saí do papel de bater de frente com as pessoas querendo comprar respeito, e eu passei a trabalhar no escuro, deixando assim os resultados mostrarem, e eu passei a não perseguir mais o respeito. Eu entendo hoje que o respeito ele é uma consequência. Que a pessoa que está preparada para te admirar, ela vai ter isso. E não importa o que você faça, você pode ser muito foda. A pessoa que não tá preparada, a percepção dela sobre você é sobre ela. Então você ela pode que escolhe te dar o respeito, você não tem como tomar ou fazer ela ter, né? E tentar buscar isso é muito inútil. Tentar buscar o respeito como fim é muito inútil. E aí as pessoas ficam nessa da arrogância insegura de, eu preciso me projetar pro mundo, pro mundo me admirar, pro mundo me achar foda. E, isso não preenche, porque o que preenche é Deus e o seu amor próprio. São os 2 buraquinhos.
Enfim, aí 2019 foi um ano que deu um salto, assim, tanto profissionalmente, porque eu trabalhei bem e tive bastante resultado, quanto um início ali de desenvolvimento pessoal. E logo depois disso, quem colhe, planta. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Um ano depois do meme, eu fui convidada a ser sócia da empresa. Eu fui a sócia mais nova de tempo de casa. Tava 2 anos só, e de idade. E aí, mais um ano, a gente vende 100% da Empíricos pro BTG. Que foi outro movimento muito interessante. Porque a Empíricos sempre se posicionou como algo antagonista ali, uma coisa diferente, né? O contrarian, de alguma forma, o rebelde muitas vezes, né? Sim. E aí virou banco. Sim. Tipo, cara, isso foi um movimento muito interessante também, né? E é um dos motivos que me fez tomar a decisão de sair. Eu não gostei da forma como foi feito. A vida, ela é muito um barbante que você vai, tipo, fazendo assim, né? O que eu quero dizer com isso? Não tem um motivo que me fez sair da Empíricos. É um conjunto de um monte de coisa. Então, teve os funcionários da empresa não gostavam de mim. Eu era muito criticada. Toda semana chegava reclamação no RH. Porque eu tava lá mostrando minha vida, meu lifestyle no Instagram. Aí o funcionário via a Betina viajando a todo momento, porque meu chefe, o Beto, tava nem aí se eu tava viajando. Era entrega, eu entregava, eu era a que mais entregava de volume e de resultado. E eu tava contando os meus ganhos, porque eu falava de dinheiro. Sim. Cara, as pessoas me odiavam. Ficavam na minha cola, esperando eu pisar com a esquerda pra mandar uma notificação pro RH. E aí o Beto me chamava e falava assim, porra, Betina, pega leve. Eu tenho que te passar essa advertência aqui. Você sabe que, né, eu tô nem aí pra isso, mas, me ajuda a te ajudar. E aí entra aquela coisa do, mas eu tô aqui tentando me moldar. E aí eu tô falando sobre liberdade, mas eu tô falando só de liberdade financeira. Quando, na verdade, a máxima das liberdades é a liberdade de escolha. E eu não tinha isso. Eu tava falando sobre liberdade financeira, só que eu tinha que cumprir horário, eu tinha que dar o exemplo, eu não podia falar o que eu quisesse, porque eu tinha uma agenda ali interna, externa, cumprir, tinha que tomar cuidado com falar uma besteira e prejudicar Empíricos, porque meu nome estava associado, tinha que tomar cuidado com o que eu postava e um funcionário não ganhar, tinha que ser política. E eu não tava nesse timing, assim, até quando eu saí, eu escrevi um post, eu falei, eu entrei na Empíricos uma criança, e me tornei adolescente rebelde. A Empíricos era uma adolescente rebelde, e agora com o BTG ela se tornou adulta. Então, é muito risco para Empíricos, como adulta, associada a um BTG, ter uma Betina adolescente rebelde. Parou de servir aos dois lados, na real, né? E aí eu também comecei a fazer conta e falar, esse conhecimento que eu tenho hoje, trabalhado para mim, eu vou ganhar muito mais dinheiro, tendo muito mais liberdade. E você tinha um plano? Você já tinha desenhado como é que ia ser? Essa história é legal. Aí, enfim, foi um ano, tá? Foi de 2021 até 2022. O meu 4º ano na Empíricos. 12 meses de sofrimento até tomar a tal da decisão. Tive muito medo. E aí vem outro importante aprendizado aí, né? As pessoas, elas tentam se livrar do medo para tomar o ato, para tomar a decisão de coragem. E isso é uma inviabilidade lógica. Precisa do medo para ter coragem. Ninguém precisa de coragem para acordar e escovar o dente. Você não tem medo de fazer isso, você não precisa de coragem para fazer isso. Você só vai precisar de coragem onde existe medo. Então, essa história de tentar excluir o medo para daí então tomar uma decisão é impossível. Impossível. E aí eu comecei a trabalhar isso, assim, e eu falo para as pessoas, quando você tá com medo, coloca na ponta do lápis, na folha de papel, os cenários. Racionaliza. Qual é o pior que pode acontecer? Porque aí entra a história do Alice no País das Maravilhas, mas também voltar com os 2 pés no chão e traçar cenários e ser real. Eu não vou na beira de um precipício me jogar e esperar que, Deus, por favor, coloque um colchão lá embaixo. Eu vou orar, Deus, me ajude, e eu vou lá embaixo e eu coloco um colchão. Então, eu comecei a colocar na ponta do lápis os cenários e tal. Olha, se nada acontecer nos próximos 12 meses, o que eu acho difícil, mas deixa eu projetar isso, eu
consigo viver como, eu vou ter que baixar padrão de vida, eu já tinha um conforto financeiro. Eu não tenho vocação para aventuras financeiras e eu não recomendo isso para as pessoas. Eu falo, monte um colchão de liquidez. Eu não gosto, eu sei que muitos casos no digital deram certo com gente se endividando. Jogando chapéu, né? Joga do outro lado do muro e corre pra pegar. Exato. Cara, eu nunca contraí dívida, eu nunca dei passo maior Nem eu. Também. Eu E cagão. eu sei que tem casos que deram certo. A Gabi é um dos casos. Ela começou se endividando, comprando, acho que algo do Érico Rocha. O Marcos Paulo começou se endividando também do Érico Rocha. Acho que vários cases do Érico Rocha começaram se endividando. Só que a gente sabe os que deram certo, né? É isso que eu ia falar. Existe a alavancagem de investimento? Existe, mas assim, Betina, não foi o que eu fiz na minha vida. Né? Não foi essa a minha história. A minha história é planejar, montar um colchão de liquidez. Você não precisa tomar a decisão hoje, mas... Aliás, tome a decisão, mas não concretize ela hoje. Monte um plano, guarda um dinheiro, abdica de coisas a curto prazo, porque você não está sendo escasso, você está sendo abundante, você está pensando lá na frente. O pessoal fala de queimar os navios, né? Que aí queimou os navios, você não pode voltar. Cara, não queima os navios, não. Deixa os navios ali. E sai pela porta da frente. Eu fiz questão de, assim, sair pela porta da frente na Empíricos. Eu tenho certeza que se eu voltasse e com humildade, eles iam me aceitar em talvez uma nova configuração, mas assim, exato, sem queimar os navios. E aí demorou 1 ano, foi muito trabalho de, tipo, analisar e tal. E aí eu tomei a decisão também em março março é um mês que sempre acontece alguma coisa forte. Também em março de 2022 eu tomei a decisão de pedir demissão. Foi no mês do Mestre ao Vivo. Foi tipo 15 dias depois, 15 20 dias depois. 15 dias antes. Depende de para onde você tá olhando. E aí eu me vi muito na cena de filme, de sentar no meu quarto, pegar post-its e começar a colocar todas as possibilidades. E acho que isso é uma coisa que os nossos alunos passam muito, né? As pessoas que vão começar a empreender, não só no digital, mas empreender como um todo, elas passam por isso. Puta, posso ir pra cá, posso ir pra lá, posso ir não sei o quê. Tanana. Eu fiz isso. Nossa, o meu conhecimento em marketing. Eu posso fazer o meu infoproduto. E aí eu colocava vários possíveis cursos. Mentoria, curso, consultoria. Eu posso também lançar outras pessoas, que é o que eu fazia na Empíricos. Eu posso muitas coisas. E aí... Aquele excesso de possibilidades causa muito sofrimento. Quando a gente tem muito mais oportunidade, a gente sofre muito mais do que quando a gente não tem escolha. É aqui que você tem que ir. Tem um maçarico nas suas costas, corre. A escolha cria parálise, né? Você fica paralisado, paralisia. E a paralisia que traz o sofrimento. E o corpo humano é muito inteligente. Porque quando você começa a se colocar em movimento, você não precisa ter chegado lá para o teu corpo liberar dopamina. Basta você ver... Com certeza, algum aluno teu já comprou um curso teu e no primeiro dia, antes dele chegar no resultado que você prometeu, ele já falou, já valeu essa aula aqui. Tá pago. Tá pago. Com uma aula. Não é um resultado concreto, mas o corpo dele já liberou dopamina no cérebro dele. Por quê? Porque ele viu esperança. Isso é muito forte. O sofrimento tá na paralisia. Tá no olhar, tô no meio do deserto, todo lugar que eu olho é uma possibilidade. E eu sofro porque eu quero acertar em cheio, como se você não pudesse tá olhando pra cá, surge um negócio ali, é uma ilusão, porque ninguém segue ninguém nasce e fala assim, vou seguir esse caminho, e aí segue sem olhar pro lado até morrer. Então, a paralisia ela é uma ilusão e muitos caminhos e você não começar pelo primeiro passo é o motivo do sofrimento. Então, eu ali tive a sábia decisão de falar, eu vou fazer o primeiro gol antes de pensar em qualquer outro. E aí foi quando a gente se falou. E você deu um conselho muito bom pra mim. Começa pela mentoria. E assim, eu não acredito muito em se eu não tivesse feito isso, eu estava fadada a não dar certo. Não. Ia dar certo de uma outra forma. Ia dar certo de outra forma, mas foi muito bom, porque
A mentoria, ela me deu... por milhões de motivos, que a gente não precisa também fazer disso uma aula agora, mas ela me deu um caixa rápido e mais importante do que o dinheiro do curto prazo. Porque quando você tá, também, né? quando você tá no começo, não importa quanto você fez no primeiro mês. É. Importa o que você tá aprendendo para, no médio prazo, você construir algo realmente relevante. E a mentoria, ela é um laboratório para você desenhar o seu método. E por mais que 6 meses depois, talvez nem todo mundo vai entender isso. Mas quem já tá no digital vai. Há alguns anos vai. Por mais que 6 anos depois eu já pudesse entender que foi acertado, primeiro a mentoria, que foi tipo 1 mês depois, e em julho, mais 3 meses depois, o ZD, que é o meu curso gravado, eu já tinha entendido que foi uma boa decisão. Hoje, 2 anos e meio de empresa, na verdade 2 anos, porque eu regravei o ZD 2 anos depois, em março eu comecei a regravar. Hoje eu entendo o poder da metodologia. Porque a gente teve uma onda no digital, ali pandemia, que quem surfou, maravilha, ROIs altíssimos, tudo era fácil. Bastava um bom copy. Agora, a gente vai viver uma outra onda, que é a profissionalização. O aumento da concorrência está trazendo uma necessidade de profissionalização e uma necessidade de satisfação do cliente. E o cliente satisfeito é o cliente que tem resultado. E o resultado muitas vezes vai vir do método. E o que é o método? Antes era muito fácil fazer dinheiro no digital ensinando teoria, empilhamento de teoria. Qual que é a diferença da teoria e do método? Eu vou te ensinar o que é um bolo de chocolate. Vou te contar a história do bolo de chocolate. Vou te contar os mais variados tipos de chocolate e as técnicas para fazer um bolo de chocolate. Aqui eu vou te dar a receita do bolo. Que é, você vai precisar de 3 ovos, tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de fermento. Juntou tudo isso, você vai começar assim. Passo 1. Junte a manteiga com o açúcar até chegar em ponto tal. Passo 2. Quando o ponto tal, adicione. Isso é um método. Você não sabe fazer bolo, né? Não. A conclusão, eu também não sei. Não tenho o costume de fazer bolo. Eu também não sei, não. Mas sei fazer métodos que funcionam no marketing digital. Mas, então, hoje está... E esse momento vai ficar muito claro, ainda mais nos próximos 12, 24 meses, que as pessoas que têm um método vão, na seleção natural, superar aquelas que, na pandemia, ganharam dinheiro no digital, mas que só vendem teoria. E aí entra a questão do começar certo lá atrás. A mentoria, eu fiz 2 ciclos de mentoria antes de... Na verdade, não antes, mas... Meio que durante. Foi o primeiro para fazer o ZD, turma, né? Que hoje o ZD é o core da empresa. O ZD representa 80% do faturamento. Foi essa proximidade no ao vivo, no laboratório, que é uma mentoria, de construir minha metodologia. Porque a metodologia exige que você saiba onde que o seu aluno vai parar. E você tratar aquilo, antecipar aquilo. E aí, como que é esse processo? Eu ensino hoje os meus alunos a fazerem assim. Se aproxima dos melhores alunos da mentoria. Isso. E dos piores. Os piores porque você tem que antecipar onde que teu método tá travando. Só que os melhores, às vezes, vai te fazer... melhorar o seu método, inclusive. Não só melhorar, mudar o caminho. O que você fez que foi tão bom? De tudo isso que eu te falei, o que te trouxe mais resultado? Foram as sequências de stories? Então deixa eu criar um curso só disso, porque isso trouxe um resultado desproporcional ao esforço que você empregou. E aí a meiuca, você olha e fala assim, por que a meiuca não avançou? Porque a média é medíocre, que as pessoas precisam de desenvolvimento pessoal. E aí você adiciona mentalidade ao seu método. Então, eu sou muito grata por essa... Não posso nem só chamar de insight, mas esse direcionamento que você me deu. Isso realmente
não gosto da história do e se tivesse sido diferente, mas me trouxe para um lugar muito bom. Sou muito grata mesmo, muito obrigada. E aí tem... E eu fico de verdade feliz de escutar isso, porque não foi fácil na época. Porque a gente já se conhecia de antes. Você tinha ido no curso do Bragion, eu acho, né? Do Rodrigo, né? E eu dei uma palestra lá naquele evento. Mas a gente nunca... Eu tinha um mês de empíricos. Você estava super no início da história, né? Então, não era a Betina do meme, eu não lembrava de você, mas eu soube depois que você estava lá. Só que eu não te conhecia. E aí você me conheceu primeiro. E, cara, com o passar do tempo e com a sua ascensão, cara, eu sempre fui próximo do Beto e tal. Quando saiu o meme, eu mandei mensagem pro Beto e mandei mensagem pra você, sem ter ideia de que você me conhecia. E aí eu soube que você já tinha ido lá numa palestra minha. E, cara, desde o início que a galera tava... Tá. Que foi antes, né? No passar do tempo. E, cara, eu queria de alguma forma ajudar. E eu não tenho isso com todo mundo, não. Mas eu tenho algumas pessoas, cara, que eu olho e falo, poxa, talvez eu consiga influenciar na rota, de alguma forma. E, cara, algumas pessoas escutam. E outras não. Então aquilo ali... A maioria não escuta. A maioria, eu não sei, porque... Essa não é minha experiência, não. Graças a Deus, cara, a maioria que eu me proponho a intervir de alguma forma, me escuta. Graças a Deus. E eu lembro lá de março de 2022 que eu ofereci aquela ligação. E isso não é uma coisa que é comum pra mim. Não é uma coisa que eu faça com frequência. E foi muito massa, porque funcionou. E na época eu não fiz esperando reciprocidade, eu não fiz esperando algo em troca, eu não fiz com uma intenção direta de gerar negócio pra mim. Gerou negócio pra mim. Seria consequência, né? Mas por si só, se fosse só aquela ligação, se você não tivesse entrado depois pro Mastermind, feito vida de mentor, cara, pra mim ia ter valido a pena. Porque eu sabia que você tava indo num caminho bom, porque, cara, uma coisa é ajudar quem tá indo pra um caminho mal. É difícil. É mais difícil. Mas quem tá indo por um caminho bom, é mais fácil ajudar. O atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. É muito mais fácil você fazer um ajuste em alguém que você acredita que vai dar certo do que tentar pegar alguém que é um estrupício. E mudar a vida. Faz sentido? Então, naquela época... 180 graus. Você tava super corrida e eu também. Então, eu lembro que não foi exatamente fácil conseguir aquela ligação. A gente remarcou. E eu lembro que eu tava buscando as cachorras no banho e eu fiz no carro, lembra? Doideira. Mas deu certo. Do celular. Deu certo. E aí a segunda coisa que eu acho que é legal também trazer, acho que a gente falou um pouquinho de desenvolvimento pessoal, que serve para todo mundo. Falamos um pouquinho de marketing e falando um pouco agora para os empresários. A segunda coisa que foi a maior das duas grandes contribuições que você me trouxe foi a sua defesa de que a gente, como empresário, pode escolher tudo que a gente gosta de fazer e pegar todo o resto e não precisa fazer. Isso, nada do que não gosta. Nada do que não gosta. Isso. E eu com uma crença limitante, no primeiro momento, quando as coisas começaram a dar certo na empresa e crescer, um ano e meio de empresa, eu passei a falar, putz, não, Damaso estava errado, eu vou ter que aprender a gerir, eu vou ter que aprender a montar um time, estudar, Manual do CEO, me recomendaram esse livro. Enfim, as coisas aconteceram e hoje eu tô num lugar em que eu não faço... Essa frase é complicada, não é que eu não faço nada do que eu não gostaria de fazer. Pontualmente eu vou fazer, isso. Estruturalmente não. Isso. Então, hoje eu tô ganhando dinheiro como eu nunca ganhei. E eu nunca trabalhei tão poucas horas. E eu nunca fui tão feliz e a vida nunca foi tão leve. Então, e aí a gente vê as crenças, né? A maioria das pessoas pensa, quanto mais funcionários você tem, mais difícil sua vida vai ser. Por quê? Porque a nossa versão lá atrás, na infância, provavelmente você viu algum empresário na família, amigo, enfim, se ferrando. Voltando pra casa, sexta-feira, 11 da noite, a esposa sem atenção do marido, os filhos sem ver os pais, e aí você associou que uma empresa grande era isso. E os empresários tradicionais talvez me escutem e falem assim, ela não sabe de nada. Não me importo. Eu nunca ganhei tanto dinheiro e nunca foi tão leve. Nunca foi tão leve. E aí entra aquele lance da coerência, né?
talvez eu poderia estar tendo um resultado financeiro maior se eu tivesse me dedicando mais a ser a Bettina CEO e abrindo mão de coisas que hoje eu não quero abrir mão. Mas não compensaria pra você, pro que você Não, tá porque construindo. nem tudo é dinheiro. Exato. Nem tudo é dinheiro. Ah, mas você tem que dar o exemplo pro seu time. Não dá pra você ficar viajando todo o tempo. Cara, nada não. Mas uma das coisas pra você sentir paz é você não se sentir uma farsa. E pra você não se sentir uma farsa, você tem que ser coerente com tudo. Com o que você acredita, com o que você faz, com o que você projeta pra dentro da tua empresa, com o que você projeta pra fora. Então, não tem como eu vender liberdade pro meu cliente e eu estar em burnout. Ou o seu time tá doidão. Então, eu tenho que ser livre. E como é que eu não vou deixar o meu time livre? Ah, Bettina, mas aí teu time tem que ter... Concordo que tem que ter regras. Mas assim, o meu time, ele é 100% livre pra... Você não quer mais estar aqui? Porque muita gente chega e fala essa história de... você vem de um empreender. E seu time que é funcionário? Poxa, mas a Empíricos foi um degrau na minha vida e um degrau muito importante. E se hoje um funcionário chega pra mim e fala, vou empreender, eu falo, vá. É ser promovido a cliente. O cara pode virar cliente. A minha primeira funcionária hoje é mentora. Ela pediu demissão no ano passado. Que massa. E ela seguiu o meu método. Eu tenho um colaborador que trabalhou comigo lá atrás e hoje tá lá no Mastermind, faturando milhões. Exato. E aí, mas e todo o investimento que você pôs nessa pessoa? Cara, ela entregou o resultado pra você. Enquanto a relação tá fazendo sentido, lindo. Quando não faz mais pra um dos lados, vá com Deus. Então, a paz que eu sinto hoje vem muito dessa coerência. Eu falo de liberdade pro meu cliente, eu vivo a minha liberdade, que não tá ligada a fazer o máximo de dinheiro, e a liberdade também é pro meu time. E aí, eu me coloco num lugar em que eu consigo ser essa visionária que precisa ir viajar toda hora. Faz parte do seu trabalho. Faz parte do meu trabalho, é quando vem as ideias, e aí eu trago pro time, e eu deixo eles trabalharem. E muitas vezes o que o seu funcionário mais quer é trabalhar, que você pare de atrapalhar. É verdade. O meu diretor de receita, a gente tem um clube do livro, né, lá no time. E ele passou um livro que chama Ganhando Tração. E aí, quando ele falou do livro, eu falei, puta, eu quero engajar nessa história de cultura empresarial, mas, nossa, a gente tá há tempo aqui falando, eu vou encerrar a última coisa que eu falo. Quando você fala isso, a gente começa a sair do vídeo. Mas calma, que o que vem agora é muito bom. E o que vem depois? É melhor ainda. E aquele segredo que a gente deixou pro A gente fim... deixou pro final, né? Eu falei, puta, eu quero engajar nessa história de cultura do time, quero ler o livro, mas não é o que eu gosto, vou ler, porque o livro fala de um sistema de gestão, né? O sistema que a gente está implementando lá na empresa. E aí eu abri o livro meio... E ele começa com a metáfora do solte o galho. É falando sobre como uma empresa, para crescer, uma pessoa, começa do empreendedor soltando o galho e deixando, plantando, colocando mais gente no time e deixando as pessoas trabalharem. E saindo daquela necessidade de controle, assim, os empreendedores, eles se agarram no galho. Não só empreendedores, né? As pessoas, elas têm a razão é uma grande emoção, é o desejo de controle, né? Então a gente se agarra num corrimão para ter controle de tudo, para buscar as respostas certas, o racional. E isso é uma grande emoção, é você não conseguir soltar o galho e deixar as coisas acontecerem. E aí, quando eu falo que a vida é uma grande metáfora, né? Se você tá agarrado num galho ou num corrimão, você tá parado. Uhum. Você não caminha. Tão óbvio quanto isso. Você tá agarrado. Não tem como agarrar e caminhar ao mesmo tempo. E aí o livro, que é sobre gestão, é sobre alavancagem, é sobre o negócio ir para o próximo nível, ele começa a falar sobre isso, sobre solta, deixa fluir, relaxa. E aí isso me trouxe ainda mais paz, porque antes eu me questionava, será que eu estou delargando?
Será que eu tô deixando muito... E, pô, o livro de gestão pro meu negócio alavancar tá falando do solta o galho? E aí eu encontrei ainda mais paz no... Acho que eu tô no caminho certo, sabe? De fazer aquilo que foi plantado, é uma semente que veio de você. Onde que eu brilho? Eu brilho sendo criativa, eu brilho fazendo meus conteúdos soltos. Não tenta me engessar. Porque limita a sua mágica, né? Limita, tudo que é limitação, é um muro. E te impede de ir pro próximo nível, pro próximo lugar, que pode ser muito maior e muito mais legal. Mito da caverna, né? Então isso veio de você, mas é algo que eu só tô vivendo hoje, sabe? Mas pareceu balela, né? Quando eu falei lá atrás. Pareceu que não era bem No assim. primeiro momento eu não sei. No segundo momento, quando eu tava com as crenças do, putz, mas contratar mais vai me trazer mais dor de cabeça. Será que eu quero isso? Acho que eu quero ficar quietinha aqui, pequenininha. Se eu fizer só 10 milhões no ano tá bom. Só 10 milhões no ano tá bom. Não quero, não. E aí, olhei pra história de, opa, dor, marca texto na vida. No livro da vida, deixa eu entender. Aí, enfim, se eu for contar aqui o que eu descobri, é mais 1 hora de terapia. Mas eu entendi que eu tinha ainda crenças limitantes sobre o que é uma empresa. Ou eu sou uma empresária gigantesca, ou eu tenho paz. E a abundância tá no E. Isso. A minha empresa pode crescer tudo que eu posso fazer, tendo paz. porque volta no o que eu acredito, é como eu ajo e é o que acontece. Se você acredita que ou você é rica, ou você tem uma família em que você é amoroso, dá atenção, tá presente, Ferrou. você vai agir de acordo com isso. Ai, Betina, que loucura. Não vou. Não, é a vai realidade sim, de várias pessoas. você vai construir a sua vida pautado nessas crenças. Então, primeiro eu não sabia, depois eu achei que você estava errado, e hoje eu tenho certeza absoluta que você está muito correto, e isso me trouxe para um lugar muito bom. Obrigada por isso B. também. Tamo junto demais, feliz por isso. B, eu faço o VDcast com a intenção de que as pessoas que estão em casa conheçam alguém brilhante, e é você. E eu faço de forma que todo episódio eles consigam, daqui a um ano, encontrar você em algum evento e falar: Betina, eu vi aquele seu episódio com o Vitor, cara, adorei o que você falou de desenvolvimento pessoal, adorei da sua história e da sua trajetória, não só daquele primeiro milhão, mas dos outros 100 que vieram depois. Mas eu faço de forma que eles têm que sair com algo prático para fazer de diferente. Algo para poder aplicar no negócio deles hoje. Você pode pensar em quem está mais avançado ou quem está mais no início, mas o que você pode dividir com eles agora de prático para daqui a um ano eles te agradecerem quando esbarrarem num evento? Betina, eu fiz aquilo que você falou no finalzinho do VDcast e, cara, olha só o meu resultado. Leia o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Joe Dispenza. Esse livro mudou minha vida. Mudou minha vida. Foi a virada de chave para eu, de fato, entender que eu sou capaz de construir a minha realidade. E que eu não sou estressadinha, eu não sou nada, eu estou. Tudo que você acha que você é de negativo, na verdade você está. Você pode quebrar o hábito de ser as coisas negativas que você é, que te levam para um lugar ruim. Então não tem essa de, eu sou estressada, minha vida é estressante. Não, quebre o hábito de se estressar. Isso foi uma das, nossa, assim, mudou minha vida. Porque é muito louco isso, você olha a Betina agora, eu tô assim, a vida é mara, parece que eu sempre fui a... Good vibes. Good vibes. E não, eu era mega escassa, eu era mega estressadinha, eu era mega mal-humorada. Eu sempre fui uma adolescente, assim, ardida, sabe? E esse livro me fez, assim, virar a chave, porque eu entendi como que o ser humano funciona. E, de prático, leia este livro. Você já leu esse? Não. Eu amo. Muito bom. Você não precisa. Provavelmente precise. Porque, cara, é um jogo eterno e infinito, Sim, né? tô brincando. E por mais que eu abrace o desenvolvimento pessoal, eu sinto que eu sou sempre um aprendiz. Eu provavelmente preciso Não, sim. todo mundo precisa. Mas é legal porque a pessoa que mais sente dores, mais está num lugar ruim, é a que mais precisa do livro. É a que mais precisa. Então tem vários exercícios, assim, tipo, fique 7 dias sem reclamar. Você já fez isso? Não. Eu já
tentei há um tempo atrás, desisti Você e tal. conseguiu 7? Depois, ano passado, Se reclamar, consegui. começa de novo, né? É. E aí a pessoa fala, pô, eu não consegui, eu tô recomeçando há um mês. É justamente você que tem que insistir pra que tua vida mude. Mas a pessoa começa a reclamar que tá reclamando, né? Ai, não, eu reclamei de novo! E é tão louco, porque eu não... Eu sou capaz, por exemplo, esse ano, eu sou capaz de contar... Eu acho que não deu nem 2 vezes esse ano eu ter ficado estressada. Real, assim, estressada. E eu sou a pessoa que já tive 2 burnouts. Eu já fui de ambulância da UTI. Arrancada do estúdio da Empírico, sem saturação no dedo, por causa de burnout. Meu Deus. E hoje, assim, eu não lembro o que é me estressar. Isso é uma prova de que é possível, que tem saída, né? Ai, porque você ficou rica e tua vida ficou maravilhosa. Não, O os estresse tem problemas nada a são ver com diferentes, dinheiro. mas seguem, né? E tem gente que fala, quanto mais dinheiro você tem, maiores são os problemas. São Não diferentes. sei. Mas não tem nada a ver com estresse. Coloca 100, 500, 1000 funcionários nas suas costas pra ver se uma pessoa bem bilionária não fica estressada se não tiver... É que quanto mais dinheiro você ganha, mais provável de que você tenha um desenvolvimento pessoal mais alto, né? Porque se não tivesse, não teria chegado ali, né? E aí cria-se essa falsa crença de que a pessoa é rica, ela é feliz porque ela é rica. É o contrário, né? Talvez tenha ficado rica pela felicidade que encontrou e o caminho que achou também. Ou porque chegou lá, viu que lá não era aquilo, ressignificou. Foi o meu caso, né? E eu, meio pretensão falar isso como se, nossa, eu tivesse, assim, bilionária, não é isso. Mas, assim, eu precisei chegar num primeiro objetivo, que era o meu objetivo, pra falar, aqui tem coisas boas, mas não é o que eu achava que era a felicidade dos ricos. Nossa, aqui as coisas são diferentes. E aí ressignifiquei. Então, muitas vezes o rico ele vai ser mais feliz porque ele teve a oportunidade de entender o real significado do dinheiro. E o pobre não. O pobre passa a vida imaginando o que é ser rico. E perseguindo, muitas vezes, né? O Jim Graziosi, que é sócio do Tony Robbins, né? Ele fala que o dinheiro ele tem esse efeito. A gente não pensa ou fala sobre o ar que está aqui porque é abundante. E se é abundante, Tira, né, não o é um ar. assunto. Mas se tirar a entrada de ar por 1 segundo, cara, a gente só consegue Você não pensa em pensar mais nisso. nada? Então, é muito mágico o que acontece. E na minha opinião, e pode ser um pouco radical o que eu vou falar, né? Aquele corte que a galera pega pra te cancelar, né? Cara, a vida começa depois que você resolve essa parte. Porque aí o mundo se desenrola e aí você pode criar a partir daí. Quando você vence na triângulo de Maslow, né? Cara, quando você vence aquela base ali da sobrevivência, aí você entra no espaço da sua verdadeira contribuição. Pra mim é ali que tá o começo da vida. Eu não discordo, nem concordo 100%. Que eu acho que entra muito uma história de... Pra mim, a vida começou mesmo em sua total plenitude quando eu iniciei um relacionamento real com Deus. Mas o dinheiro tem grandíssima contribuição pra minha felicidade também. Eu amo meus amigos, minhas amigas. Mas eu amo estar com as minhas amigas em Paris. Eu amo um lar. Mas eu adoro a minha casa maravilhosa, grande, com sauna, com spa, com adega. Porque se você pode ter mas tudo começa em Deus e com você sentir que você tá aproveitando todos os talentos que Ele te deu pra contribuir com o mundo. Maravilhoso, Bettina. Onde que as pessoas podem acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho e seguir aprendendo com você? No Instagram, @brudolf. B-E-Rudolf com PH no final. No Fácil YouTube não é, também, né? Bettina Fácil, esse Rudolf. arroba fácil Não é fácil, né? Não é. Mas se digitar Bettina com 2 T's no YouTube, no Instagram, tem TikTok também? Tem, né? Tem. E no TikTok, vocês me encontram. Que massa. Ficarei muito feliz em recebê-los. E olha, eu tenho uma última pergunta. Tá, E você que é copywriter vai adorar. tá. A gente já gravou um podcast lá atrás quando era virtual, né?
Tem esse episódio Sim. antigão. E no final desse episódio eu posso colocar ali pra gente comparar as betinas, cara. Nossa, Aquele episódio foi massa também. A gente falou do Rolex, como que o Rolex pode atrapalhar a sua vida. Foi antes de você ter o seu Rolex. Acho que vai poder ser massa ver isso ao longo do tempo, né? Cara... Eu fui contra ter Rolex? Nem lembro o que eu falei. Não exatamente contra, não. Você lembra o que eu falei do Rolex? Cara, na real, essa parte eu que tava falando. Porque eu tava falando de como quando eu não comprei lembro o o que eu falei Rolex, sobre o piorou a Rolex. minha vida drasticamente. Ó, crença limitante. Mas piorou na época. Na época. Aí hoje não mais. Não, certamente não. Só que foi o passo que eu não queria dar, de ter que andar de blindado, lance de segurança que não era... Essa é uma coisa doida, né? As pessoas falarem. O dinheiro vai me tirar a segurança. Não. Vai te dar a possibilidade de estar mais segura. Estou aqui, né, respaldada por isso. Estou com um carro blindado. A minha funcionária, Fran, minha funcionária doméstica, 2 vezes já desde que ela tá comigo, já viu tiroteio, pegando o ônibus pra casa, já foi assaltada, perdeu o celular dela. Você não. Eu não. E é que, na verdade, todo mundo em São Paulo está sujeito com uma maior probabilidade. Só que quando acontece com o rico, para reforçar essa crença, as pessoas jogam holofote nessa história. E não na história da Fran, que foi assaltada no ponto de ônibus. Na verdade, o dinheiro compra a segurança. Vou deixar o loop aberto da história do Rolex. Quem quiser saber, que assista o outro episódio também, que eu vou colocar no final do YouTube. Boa. E só para concluir o raciocínio, não é o dinheiro que te traz insegurança, é o seu descuido como ser humano. O dinheiro, se você tiver cuidado, você vai comprar segurança. Mas tem gente que tem dinheiro e não compra a segurança. Verdade. Tá pronta pra última pergunta, Bê? Tô. Quando você faz seus stories lá, tem um monte de views, mas não é 100%. Quando você posta no YouTube, um monte de gente vê, mas não são todos os inscritos que vêm. Se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Eu diria... Inicie um relacionamento com Deus e entenda que Ele faz tudo menos o que é a sua parte. Busque o real significado dessa frase. Ela é muito mais profunda do que parece. Maravilhoso. Betina, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, eu amei mesmo, muito. Eu também gostei muito. A gente, quando é real, a gente tem que falar, a gente amou mesmo, né? Pra... Senão a gente sempre fala, eu amei e tal. Às vezes nem foi tão legal, mas você fala amei. Eu curti, de verdade. Eu também. Que massa. Obrigada. Tamo junto. E se você estiver assistindo no YouTube, clica pra ver aí o episódio antigo com a outra Betina, a antiga Betina aí, a Betina sem Rolex. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.